eu sou a Rafa Cabral e hoje eu vou te ensinar uma receita incrível de bolo gelado de doce de leite com coco para você fazer, vender e lucrar muito. Quem não gosta de bolo gelado, minha gente? É a cara da infância. Com doce de leite, então, fica uma coisa louca. E fazendo essa receita que eu vou te ensinar, que é super simples, você pode faturar até R$140 de uma vez só. Fica aí até o final que eu vou falar sobre o rendimento da receita, a validade, o custo e por quanto você pode vender. Antes de ir para a receita, já deixa o seu joinha aqui embaixo porque me ajuda muito na divulgação do canal. Aproveita e já compartilha esse vídeo com seus amigos, porque pode ajudar alguém que está precisando ganhar uma graninha. Todos os ingredientes estão aqui embaixo na descrição. Eu vou começar pela massa do bolo, que é super simples. Em um recipiente eu coloco os ovos, o açúcar e o óleo. Misturo bem com o fouet. Em seguida acrescento a água e o vinagre. Sim, gente, dá para fazer massa de bolo com água, fica ótima, substitui muito bem o leite. Se você não quiser usar, pode trocar pelo leite, não tem problema nenhum. Agora eu vou peneirar a farinha e o fermento. E misturo de novo com o fouet, indo do centro para as laterais, que assim fica mais fácil de dissolver. Misturo bem até que não tenha mais nenhum gruminho de farinha na massa. Eu vou assar em uma forma retangular, a minha tem 22 por 28 centímetros. E eu não unto, só coloco um pedaço de papel manteiga no fundo. E eu gosto de deixar um pouco sobrando na lateral, porque depois fica bem mais fácil pra gente desenformar. Despejo a massa e levo para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 35 minutos. Para saber se sua massa tá boa, você coloca o dedinho no centro com cuidado. Se ela afundar e voltar como uma esponja, é porque já tá no ponto certo. Tem que deixar a massa esfriar por completo antes de usar. Agora eu vou fazer o recheio de doce de leite com coco. Em uma panela eu coloco o doce de leite, o leite e o coco ralado. Eu recomendo que você dê uma mexida com o fouet, porque o doce de leite é meio ruim de dissolver. Então, se você mexer direto com a espátula, vai ficar um pouco empelotado. Você pode usar o doce de leite comprado já pronto ou aquele da lata de leite condensado cozida na pressão. Eu vou cozinhar em fogo de médio para baixo, mexendo sem parar. O ponto é esse daqui. Já começou a dar uma engrossada, mas ainda escorre da espátula. Desligo o fogo e transfiro o meu recheio para outro recipiente. Aí tem que cobrir com um plástico em contato com ele para não criar película. Eu vou levar para a geladeira por uns 30 minutinhos só para dar uma resfriada. Eu não quero que endureça, tá? Ele tem que estar bem cremoso. Então não pode esquecer lá na geladeira. A gente só vai levar para dar um choque térmico. A última etapa é a calda para umedecer o bolo, que é muito simples. Eu misturo o leite condensado, o leite e a água. É só mexer bem e já tá pronta. Eu transfiro para uma bisnaga e o que sobrar eu vou guardar para usar mais tarde. E pronto, agora a gente vai para a montagem, mas antes você aproveita e já se inscreve aqui no canal e clica no sininho, porque assim você não vai perder nenhum vídeo que sai por aqui. Também me segue no Instagram, que lá eu sempre tô dando várias dicas e outras receitas. Para montagem, a massa tem que estar completamente fria. O meu recheio ainda tá morninho, ele tem que estar bem cremoso e molinho. Se o seu tiver dado uma endurecida, você pode colocar um pouquinho de creme de leite, um pouco de leite ou até mesmo água. E aí mistura bem até ele ficar bem molinho. Para desenformar a massa, eu passo uma faquinha na lateral da forma e aí puxo o papel manteiga. Com uma faca de serra grande, eu vou cortar essa massa ao meio. E aí eu vou usar uma tábua pra pegar, assim evita que quebre, que aconteça algum desastre aí. Você pode usar um fundo de forma falsa, qualquer coisa que seja fininha assim, dá certo. Eu vou forrar o fundo da forma com um desses saquinhos plásticos que a gente usa para alimentos. Por cima do plástico também vou colocar um pouquinho de coco ralado, que ajuda a massa a não grudar. E aí venho com a minha primeira camada de massa e vou umedecer muito bem. Eu usei mais ou menos metade dessa bisnaga.
Distribuo o recheio por cima da massa e vou espalhando com a colher molhada. Sim, a colher tem que estar molhada, senão vai arrancar um monte de farelo de massa. Então vai molhando a colher e vai arrastando bem ela, não fica levantando toda hora. Quanto mais você levantar, mais você vai arrancar a massa. A colher molhada ajuda bastante. Venho com a segunda camada de massa e coloco por cima. E dou uma pressionada de leve para ajudar a nivelar tudo. E aí vou usar a outra metade da calda que tinha sobrado na bisnaga para umedecer. Esse bolo tem que ser bem molhado. Pronto, agora eu fecho o plástico por cima e vou cobrir com um pedaço de papel alumínio. O meu papel alumínio não chega a encostar no bolo, mas se o seu estiver encostando, recomendo que você polvilhe um pouco de coco ralado por cima do bolo para não grudar. Vou levar esse bolo para a geladeira por pelo menos 6 horas. E sim, ele tem que descansar esse tempo todo, isso é super importante para o bolo absorver bem a calda, ficar bem geladinho. Não queira apressar o processo. Passadas as 6 horas, agora eu vou cortar o bolo. Para isso eu vou usar uma faca grande. Não pode ser de serrinha porque vai desmilinguir todo o seu bolo. Você pode usar uma espátula também, se quiser. Eu vou cortar ao meio e depois faço mais 2 cortes. E no outro sentido, corto ao meio e ao meio de novo. Não reparem, porque eu sou meio torta, tá? Então alguns dos meus pedaços ficam tortos. Tente ser o mais reto possível nesse momento. Se você quiser, também dá pra usar um cortadorzinho quadrado, que aí fica tudo bem padronizado, bonitinho. É uma ótima opção. Pra fazer a finalização, aqui tem a calda que tinha sobrado e eu deixei reservada na geladeira e o coco ralado. Eu pego um pedaço, passo na calda. Não pode mergulhar e deixar lá dentro esquecida, tá? É uma passadinha rápida. Dou uma chacoalhadinha pra tirar o excesso e passo no coco. Aqui eu cortei os pedaços de papel alumínio e vou embrulhar. Você também pode finalizar com uma fitinha que fica super lindo. E tá pronto o nosso bolinho gelado incrível! A validade desse bolo é de 4 dias em geladeira. Sempre tem que ser em geladeira, tá? Como ele tem muita calda, se você deixar fora, vai azedar. A receita rende 24 pedaços e aproximadamente 2 quilos de bolo. Você pode vender tanto por quilo quanto por pedaço. O meu gasto para fazer essa receita, contando com os ingredientes e a embalagem, que é o papel alumínio, foi de R$ 20,97. Eu acrescentei aqueles outros gastos, como água, luz, etc., que eu vivo falando aqui, e cheguei no valor de R$ 26,63. Se você for vender por pedaço, você pode vender cada um por R$ 3,00 e já tem um bom lucro. Mas compensa mais você vender o bolo por quilo. Eu venderia por pelo menos R$ 50,00 o quilo, ou seja, esse bolo inteiro sai por R$ 100,00. Mas assim, dependendo de onde você mora, por exemplo, aqui em São Paulo dá pra vender tranquilamente por R$ 60, R$ 70,00 o quilo, que daria aí R$ 140,00 o bolo de 2 quilos. Eu sei que tem gente que mora em cidade pequena e que as pessoas acham tudo caro. Então assim, saiba que se você vender esse bolo por 80, R$ 85,00, você já tem um bom lucro. Mas não esquece que você sempre tem que valorizar o seu trabalho. Não trabalhe
trabalho de graça. Mas ficam aí várias sugestões de preço para atender vários públicos diferentes. Um beijo e até o próximo vídeo.